por ocasião do arrebatamento, este um que está no meio, ele vai sair do meio, ele vai deixar de residir, ele não vai estar mais residente na igreja, mas continua onipresente, porque, aliás, procura-se quem inventou essa ideia de que o Espírito Santo vai sair da terra. Não é. É bom dizer que Pentecostes é o nome de uma festa judaica, né? A festa central. Nós sabemos que os judeus observavam, ou observam até hoje, né? 7 festas, e o Pentecostes é a festa central. Por quê? Porque antes dela nós temos a Páscoa, nós temos a festa dos pães asmos e as primícias. Ela é a 4ª, né? Depois dela, mais 3. Quais são essas 3? Trombetas, expiação, né? Yom Kippur, e tabernáculos. Então você tem aí 7 festas, sendo que Pentecostes é a festa central, porque Pentecostes fala também de equilíbrio. E veja que Pentecostes acontece depois da Páscoa, não por acaso, porque o poder do Espírito Santo só foi enviado depois que o Cordeiro foi morto, depois que o Cordeiro derramou o seu precioso sangue. Isso tem, claro, uma representação simbólica, porque foi no dia de Pentecostes que houve o derramamento inaugural do poder do Espírito. Daí vem o adjetivo pentecostal, que muita gente diz que surgiu aí no início do século XX, né? Claro, ali foi um reavivamento. Eu explico bem isso, modéstia à parte, no meu livro Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Eu não chamo Pedro de primeiro pregador pentecostal por acaso, né? É uma provocação. Porque nós pentecostais, claro, derivamos as doutrinas pentecostais da Bíblia. Então, se derivamos, claro que nós também acreditamos que a igreja já começou pentecostal, já começou no dia de Pentecostes, na inauguração da era da igreja, ela já começa como uma igreja pentecostal. Ainda que nossos irmãos de outras tradições pensem de maneira diferente, nós continuamos defendendo isso, que a igreja sempre foi ou deveria ser uma igreja pentecostal. E o que acontece no início do século XX é, na verdade, um reavivamento da fé pentecostal. O Pentecostes, propriamente dito, foi derramado depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Não antes disso. O que havia no Antigo Testamento era, na verdade, uma amostra do que aconteceria quando o Espírito Santo estivesse residente na igreja. Porque antes do dia de Pentecostes, ali logo após a ascensão do Senhor, antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele estava presente, estava no meio do povo de Deus presente, até porque ele é onipresente, então ele já estava presente, né? Mas olha o que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 17. Ele estará convosco e estará em vós. O Espírito Santo que esteve sempre presente, ou sempre onipresente, no dia de Pentecostes ele passou a estar também residente, ou seja, habitando no meio da igreja. Ele já estava presente, porque ele nunca deixou de ser onipresente. Deus, o Espírito Santo é Deus, e ele como Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Agora, no dia de Pentecostes, ele foi derramado na inauguração da era da igreja. A profecia de João Batista também, que foi o último profeta, embora dentro do período neotestamentário, mas ele era o último profeta nos moldes veterotestamentários, porque João faz a transição, né? Depois de Malaquias, o último profeta da escrita dos tempos do Antigo Testamento, houve um silêncio profético de 400 anos, o chamado período intertestamentário. Aí veio João Batista como precursor de Cristo, fazendo o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, ou preparando o caminho para aquele que faria o elo propriamente dito, porque a lei foi dada a Moisés, a graça veio por Jesus Cristo, mas João Batista foi o precursor. E ele, como precursor, ele prometeu que ele era batista, mas haveria outro batista. Já parou para pensar que Jesus também é batista? Porque João, lá, aliás, eu tenho um livro que trata disso aqui, ó, João Batista, o pregador politicamente incorreto, que eu já tenho recomendado, e nesse livro, modéstia à parte, apesar de ser um livro pouco volumoso, eu explico em detalhes, né, a mensagem de João Batista, que tem 7 aspectos.
E um dos aspectos foi justamente o aspecto alusivo à obra do Espírito Santo. Ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem outro que é maior do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Este, ou ele, vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não é? Espírito Santo e fogo, ou com fogo, disse João Batista. Então, aí está o fiel cumprimento no dia de Pentecostes dessa promessa também de João Batista. A promessa, claro, então, está identificada com o batismo no Espírito Santo. O Espírito veio para residir na igreja no dia de Pentecostes. Isso, inclusive, ajuda a entender a profecia lá de 2 aos Tessalonicenses, uma profecia de Paulo escatológica. Por quando ele fala lá que há um que resiste até que do meio seja tirado, eu entendo perfeitamente, já tenho aqui falado, você que não conhece meus vídeos escatológicos, tem aqui várias playlists, e uma delas é Escatologia de Paulo. Você pode ver lá que eu tenho um vídeo em que eu explico 2 aos Tessalonicenses 2, tem vários vídeos, aliás, sobre 2 aos Tessalonicenses 2, mas tem aquele em que eu falo sobre este um que detém até que do meio seja tirado. Esse um, a meu ver, é o próprio Espírito Santo. Então ele vai sair da terra? Não, ele vai sair do meio. Por quê? Ele está residindo no meio, ele está residindo no meio do povo de Deus. Por ocasião do arrebatamento, este um que está no meio, ele vai sair do meio, ele vai deixar de residir, ele não vai estar mais residente na igreja, mas continua onipresente, porque, aliás, procura-se quem inventou essa ideia de que o Espírito Santo vai sair da terra. Não é o mestre Antônio Gilberto, viu? Porque se você ler com atenção a obra dele, o calendário da profecia, ele explica que o Espírito Santo não vai sair da terra no sentido de que ele vai sair de fato, ele vai sair do meio da igreja, do meio do povo de Deus, até porque o povo de Deus será arrebatado. Mas eu vou citar também aqui um teólogo importante, que é o Wayne House, que é um erudito. Aqui nessa obra, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Essa obra é muito importante, Quando a Trombeta Soar. Olha aqui, os autores são muitos, ó. Thomas Ice, né? Jeffrey, e um deles é o Wayne House, né? H. Wayne House. Olha o que H. Wayne House diz nesse livro, que eu recomendo a todos. É um dos melhores estudos de pré-tribulacionismo que existe. Esse aqui, ó. Não é da CPAD. CPAD tem grandes obras, mas essa não é da CPAD, é da Chamada. Olha aqui o que o Wayne House diz, ó, sobre essa pergunta aí. Essa tribulação, falando aqui do período tribulacional, não é? Essa tribulação resultará automaticamente do fato do Espírito Santo cessar sua tarefa de restringir o pecado. A remoção do Espírito Santo, olha aqui, a remoção do Espírito Santo é o reverso de Pentecostes. No dia de Pentecostes, aquele que estivera onipresente no mundo, tornou-se residente no mundo. E quando ele deixar de ser residente, ao ser removido, voltará a ser onipresente em seu relacionamento com o mundo. Isto explica o aparente paradoxo de que aquele que já estava presente na terra, por ser infinito, tenha vindo no dia de Pentecostes, e que mesmo sendo removido, continue presente. Então, o Espírito Santo, que veio para estar residente na igreja no dia de Pentecostes, por ocasião do arrebatamento, ele deixa de estar residente, mas como nos tempos do Antigo Testamento, ele continua onipresente. Então veja como a Bíblia explica a própria Bíblia.